Sabe, quando a gente ouve umas palavras em debate sobre sociedade, sobre educação, e parece até um código secreto, tipo um jargão que distancia. Então, hoje a nossa conversa aqui vai ser para tentar decifrar um pouco disso. Vamos pegar alguns termos-chave da sociologia da educação com base no material que a gente analisou. A ideia é entender o que essas palavras significam, claro, mas também porque elas são importantes, sabe? Como ajudam a gente a enxergar melhor essa relação entre escola e sociedade. Vamos começar com o nome forte, Durkheim, e o tal do fato social. Essa coisa de ser exterior e coercitivo só um pouco, sei lá, intimidador, né? Como isso funciona na real? Pressão sobre nós para a gente se conformar. É a coerção social. E vale para todo mundo, ou quase todo mundo, que é a generalidade. O ponto central dele é como a sociedade nos molda para manter tudo funcionando junto, a tal da coesão social. Entendi. A gente meio que se encaixa numa forma pré-existente. Exato. Já o Weber, ele olhava diferente. Focava mais na ação social, quer dizer, no sentido que cada pessoa dá ao que faz, pensando na reação dos outros. São olhares complementares, mas com focos distintos, né? Certo. E falando em ser moldado, mas talvez de outro jeito, Bourdieu, capital cultural. Isso é muito interessante. Como que a cultura vira essa vantagem? Uma moeda social dentro da escola. Não é só ter diploma, né? Não mesmo. O capital cultural é um conceito-chave do Bourdieu. É tipo, todo o conhecimento, os gostos, o jeito de falar, de se portar, que a gente herda ou aprende, principalmente em casa, na família. Pode ser o diploma, sim, que é o institucionalizado. Pode ser ter acesso a livros, a arte, que é o objetivado. Mas o mais sutil e talvez o mais poderoso é o incorporado. Aquele jeito de ser, de pensar que parece natural, que está no corpo, na mente. É o que ele chamou de hábitos. Ah, o hábitos. Quase um instinto social? De privilegiado. Isso é o arbitrário cultural. Uma cultura específica imposta como se fosse a única válida, a legítima. E isso gera uma violência? Uma violência simbólica, ele diz, porque é uma dominação que não usa força física, mas faz com que as pessoas aceitem aquela hierarquia cultural como se fosse natural, como se fosse questão de mérito individual. Aí a gente questiona a ideia simples de meritocracia, né? Nossa, faz todo sentido. E essa ideia da escola reproduzindo a desigualdade. Isso conecta com visões mais ligadas ao conflito, tipo Marx, certo? Como a economia, a luta de classes, entra aí. Sim, conecta total. Para Marx, a base de tudo são as relações econômicas, né? O materialismo histórico dialético. A história se move pelo conflito entre quem detém os meios de produção e quem vende a força de trabalho. A luta de classes. Pensadores depois dele, como o Althusser, aplicaram isso à educação de forma bem direta. Ele falou dos aparelhos ideológicos do Estado, os AIS. AIS. Isso. Instituições como a escola, a mídia, a igreja, que, diferente da polícia, por exemplo, reproduzem a ideologia dominante de um jeito mais sutil, mais velado, ensinam a gente a aceitar a ordem social como ela é. E o Gramsci complementa isso com a ideia de hegemonia. O poder não é só força bruta, é também consenso. É fazer a visão de um mundo dominante parecer senso comum, algo natural. É uma luta cultural, ideológica. Entendi. E trazendo para a prática da educação hoje. A gente fala de educação formal, informal, não formal. E a tal democratização do ensino. Se mais gente está na escola, isso resolveu aquelas desigualdades que o Bourdieu e os marxistas apontavam? Boa pergunta. Rapidinho. Formal é a escola, sistema oficial. Informal é o que a gente aprende na vida, com a família, amigos. Não formal são cursos, oficinas, fora do sistema tradicional. A democratização do ensino foi esse movimento para ampliar o acesso à escola formal. Mas aí entram as críticas, né? As teorias crítico-reprodutivistas inspiradas nesses autores que a gente falou, elas argumentam que só colocar mais gente para dentro não basta. Se a estrutura da escola, o currículo, a avaliação continuam valorizando aquele capital cultural dominante e ignorando outras culturas, a escola acaba sim reproduzindo as desigualdades sociais. Então, não é tão simples. Não é.
Por isso, hoje se discute tanto a multiculturalidade, a necessidade de um currículo multicultural e as teorias curriculares pós-críticas. Elas buscam justamente desafiar essa lógica, valorizar a diversidade, questionar quais conhecimentos são ensinados e por quê. Uau! Então, resumindo, a gente tem Durkheim mostrando como a sociedade nos estrutura, Weber focando na intenção do indivíduo, Bourdieu e os críticos mostrando como a cultura e a economia entram nesse jogo da educação, muitas vezes perpetuando desigualdades. São várias lentes, né? Exatamente, são ferramentas para a gente analisar o que acontece na educação de forma mais crítica. Para entender os discursos, as políticas, as dificuldades, ajuda a ver que a escola é esse lugar complexo, sabe? Pode reforçar o status quo, mas também pode ser um espaço de resistência e transformação. E para fechar, fica uma reflexão, pegando o gancho do Hábitos do Bourdieu. Será que aquelas nossas escolhas, nossos gostos, o que a gente acha que é tão nosso, tão pessoal, até que ponto isso não é, na verdade, um reflexo dessas estruturas sociais que a gente internaliza sem nem perceber? O quanto do nosso eu é realmente só nosso e o quanto é moldado por tudo isso? Fica aí pra gente pensar, né?